Continuando, né? É interessante a gente identificar que o termo geração, como o nosso texto diz, o termo geração não significa bem lapsos temporais, né? Mas podemos afirmar que se mostra, não estamos tratando tanto de cronologia, né? De datas. Nós usamos lá na história, nós usamos esse termo, né? Que é basicamente século XV, século XVI, século XVII. Século XVIII, como forma de demonstrar que houve uma prevalência de um entendimento, né, de uma onda de estados que foram adquirindo a ideia do constitucionalismo, né? Então, os estados passaram de um sistema monarquista, baseado única e exclusivamente, como eu já disse, na vontade do monarca, para estarem se conformando à lei, né, dando forma a esse Estado através da lei. Então, o que diz respeito a essas modalidades ou essas gerações de direitos ou dimensões, como nós costumamos dizer, é que basicamente elas ocorreram. Os estados eles foram aderindo a essas ideias de observâncias a esse direito, né, através de muita luta, como nós podemos ver. Quem estudou a Revolução Francesa sabe, né, a sobreposição de uma classe bem pequena, bem numericamente restrita, que era a nobreza, juntamente com o clero, que fazia parte do primeiro e segundo estado, que governava a grande maioria. Então, nesse momento, a burguesia surge como o terceiro estado e passa a ter suas reivindicações, e o Estado de Direito visa atender a esse grupo de pessoas, né, que é a grande maioria, mas que não se sentiam representadas. Então, o Estado de Direito formado a partir dali, de primeira geração, que tem como essa declaração francesa o resgate aos necessitados, aos direitos individuais e coletivos, principalmente, né, voltando aos direitos individuais que fazem a marca dessa primeira geração, é o que vai estar determinando uma onda de constitucionalização e, em seguida, avançar para um segundo momento, que seria com a segunda geração de direitos ou a segunda dimensão de direitos, com o segundo lema. Então, o primeiro lema, liberdade, garantia de direitos individuais, oponíveis ao Estado, em que o Estado vai se abster de tratar ou de restringir algumas liberdades individuais, como a liberdade em si, ao direito à vida, o direito à possibilidade de opinião, né, o direito garantido de opinião e todos esses direitos que nós entendemos que fazem parte da primeira geração. Os direitos chamados de direitos humanos de segunda dimensão, eles vão ter basicamente um recorte histórico a partir do século XIX com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o número de pessoas que saem do campo e vão morar na cidade, começando os aglomerados urbanos, vão fazer com que a necessidade humana saia única e exclusivamente da necessidade de ter direitos individuais. Vai surgir uma série de necessidades da vivência em coletividade que o direito vai socorrer, que vai ser agora a pauta de reivindicações dessas pessoas. As péssimas condições de trabalho, né, eclodem vários movimentos grevistas. A Comuna de Paris, em 1848, busca de reivindicações trabalhistas, né, claro, nessa gama de indústrias que estavam sendo formadas. O número de pessoas que saíam do campo para as cidades como se jogam dentro dessas indústrias e, obviamente, a necessidade de regulamentação dessas relações. Dentro dessas relações trabalhistas, né, que nós já sabemos que era de trabalho exacerbado, não se tinha uma carga horária específica, que hoje nós temos uma carga horária de 8 horas ou 6 horas, não se tinha essa regulamentação, o que fazia com que as relações fossem tratadas uma a uma, né? Aquele que estava contratando tinha liberdade de dizer quantas horas ele queria trabalhar, ele queria que o seu empregado trabalhasse. E normalmente, devido ao grande número de pessoas e à grande demanda nessas empresas, nessas indústrias, fazendo com que as contratações fossem desumanas, né? E os salários aviltados, né? Todos eles abaixo do que era o mínimo para se garantir
a dignidade das pessoas. Então, essas relações que vão surgindo com a Revolução Industrial vão necessitar do amparo legal, do amparo do direito, né, fazendo com que os direitos sociais, os direitos coletivos ou de coletividade passem agora a ser a pauta de reivindicações e os textos normativos vão estar tentando chegar ao que se tem por regulamentar essas novas relações, né? Então, nós temos alguns textos, como a Constituição do México de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 na Alemanha, como ela é conhecida como a Constituição da Primeira República Alemã, o Tratado de Versalhes, né, com a OIT em 1919, e no Brasil com a Constituição de 1934, né, que nós vimos, né, nós falamos na nossa sala de aula, que foi justamente no período de Getúlio, em que esses direitos sociais foram implementados e, por exemplo, o direito trabalhista vem surgir com a consolidação das leis do trabalho, né, a famosa CLT. Então, observa-se que os primeiros ciclos, né, de leis agora buscando dar efetividade aos direitos sociais, como o direito do trabalho, como o direito à previdência, eles vão sofrer uma baixa, como é que nós podemos dizer, uma baixa normatividade ou uma eficácia duvidosa, já que nós vamos trabalhar, né, que era interessante a gente dizer, dentro dessa reserva do possível, que é aquilo hoje que nós chamamos de reserva do possível, né? Então, as constituições e os textos, eles vão ser mais normas programáticas, né? As normas que irão se aperfeiçoar ao longo do tempo, a garantia desses direitos que vão necessitar de legislações infraconstitucionais que vão garantir com que esse texto constitucional viesse a ter uma eficácia plena, né? Por quê? Porque precisava de muitas regulamentações, era romper uma ordem, né? Iniciar uma ordem de direitos ou de garantismos que até então não se tinha, né? Então, essa segunda geração dos direitos sociais, o direito trabalhista é o principal norte, é o que nós vamos associar imediatamente, e também a igualdade de forma material, né? Nós vamos tratar mais adiante dessa igualdade de forma material. A igualdade material, que é basicamente tratar, não só tratar a todos de forma igual, mas também acrescido à igualdade material, que é a possibilidade, né, de que todos venham ter as mesmas condições, né? Então, isso é o que vai nos chamar mais atenção nessa segunda geração de direitos. Na primeira, tratar todos de forma igual, é a igualdade legal, a igualdade que foi garantida na primeira onda de direitos. Mas se viu que tratar todos de forma igual, única e exclusivamente, não vai garantir que as pessoas tenham dignidade, não vai garantir com que as pessoas tenham possibilidade de estarem adquirindo as mesmas oportunidades, sejam exercidas por todos. Então, aí nós vamos estar tratando agora da igualdade material, que é o norte, né, que até hoje nós estamos discutindo, né, em várias situações. Nós vamos tratar esse tema um pouco mais à frente, né? Nós vamos aguentar ele um pouquinho, que é o tema que nós vamos tratar nos próximos artigos. Continuando, vamos tratar sobre os direitos fundamentais de terceira geração. Os direitos fundamentais de terceira geração, né, já é marcado justamente por essa alteração social, mudanças na comunidade internacional, na sociedade de massa, no desenvolvimento tecnológico e científico, que vai trazer uma série de outros direitos, que agora nós estamos pensando numa comunidade internacional. Então, o ser humano agora é inserido dentro dessa coletividade e passa a ter direitos de solidariedade e de fraternidade, né? Então, os direitos agora são os direitos ao desenvolvimento, direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, o direito à comunicação. Então, essas são a série de direitos que tratam de direitos de terceira geração. Então, nós sempre iremos associar a ideia dos lemas da Revolução Francesa: liberdade, primeira geração; igualdade, segunda geração;
e fraternidade, os direitos de terceira geração.